dia, povo abençoado de Jesus. Vamos então para mais um estudo, o livro de Lamentações, capítulo 1 ao capítulo 5. E ele começa o livro falando sobre a cidade de Jerusalém que ficou viúva. Ou seja, aquele lugar foi completamente destruído, tudo destruído. Jeremias profetizou vários e vários anos para que o povo se arrependesse, para que voltasse para o Senhor, para que abandonasse os outros deuses, mas eles não arrependeram. E aquilo que Deus falou agora estava concretizando. Ou seja, o mal veio do norte, a Babilônia veio, destruiu a cidade, destruiu o templo, matou mulheres, crianças, homens. Depois de um grande sítio, deles ficarem presos ali dentro, passando fome, passando sede. E aí diz que até as mulheres estavam cozinhando os seus filhos para comer. Terrível coisa é a pessoa andar na desobediência do Senhor. E outra coisa, o juízo começa pelo povo de Deus. Em Hebreus capítulo 10, você lê lá do 25 ao 32, fala que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o juízo começa pela igreja, pelo povo. E no caso aí, o povo santo é Judá. Judá que desviou do caminho, Judá que não amparava mais pobre, viúva e necessitado, Judá que agora andava segundo as concupiscências, os desejos da sua carne, menosprezando tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. E Deus enviou esse império, mas ao mesmo tempo que ele não envia porque ele tem prazer nisso. Em Hebreus capítulo 12, verso 6, a Bíblia diz que Deus corrige quem ama e açoita todo filho que recebe. Porque se tiver sem correção, você não é filho, você é bastardo. E Judá, há uma profecia muito grande, né? Aliás, várias profecias sobre Judá. Você lê Apocalipse 5, quando fala assim, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Então, Judá tem uma missão, uma função especial, porque dele, Judá, sairá o rei, o Messias, o Cristo. Como o cego chama Jesus, filho de Davi. Davi é da tribo de Judá. Davi é belenita, ou seja, nasceu em Belém da Judéia, a mesma cidade que Jesus nasce. É a cidade do nascimento de Davi. Então, Deus tinha que tratar com Judá. Deus não poderia deixar Judá se contaminar ao ponto de não ter mais nenhum para que a descendência do Messias viesse. Então veio a correção. E o mais impressionante, que mesmo na correção, o povo não aprendeu. Poucos aprenderam. Jeremias, mais poucos pobres que ficaram naquele lugar, foram os que aprenderam. E agora vai vir 70 anos de cativeiro. 70 longos anos de sofrimento. Cada ano, por causa do tempo que eles não deixaram a terra descansar, de 7 em 7 anos, viria agora 70 anos. É interessante o número 70, porque o número 70 representa nações. Você vai ver lá que os descendentes de Noé são 70, cada um formou uma nação. Quando Jesus diz perdoar 70 vezes 7, é para perdoar todas as pessoas do mundo. As 70 semanas de Daniel são para todas as nações. E os 70 anos também, espiritualmente falando, representa cada nação que eles não levaram a palavra de Deus como povo sacerdotal e santo. 1 ano de cativeiro, 1 ano por cada nação. Olha só, o chamado desse povo é ser sacerdote, é ser bênção na terra, é levar, implantar a lei de Deus para que houvesse paz. E o nosso chamado é implantar a lei do Deus vivo, o Espírito de Deus, levar a salvação a todas as etnias, nações. Será que a igreja hoje cumpre esse papel? Ou será que cada um está preocupado com o seu próprio interesse? Está fazendo igual a tribo de Judá, um sincretismo religioso entre o santo e o profano,
E a igreja virou um circo, a igreja virou palco, a igreja virou show. A igreja perdeu o poder e agora vive de campanhas, vive de ilusões, vive de vitórias que Deus nunca prometeu. O perigo é a correção. O perigo é que Deus de Israel é o Deus da igreja. O Deus de Israel foi quem enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, as lamentações de Jeremias, ele é chamado profeta chorão, porque ele chora, porque ele tinha certeza que Deus ia cumprir, mas ao mesmo tempo que ele chora, ele clama, ele pede a Deus, e ele diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E as misericórdias do Senhor são motivo de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se estende de geração a geração. Então Jeremias sabia que depois desses 70 anos a misericórdia do Senhor viria. O tratamento dele com esse povo ia terminar e o rei Ciro Medo-Persa virá uma nação que vai destruir a Babilônia. Como foi profetizado nos capítulos anteriores, a ruína da Babilônia, o Império Medo-Persa iria destruir a Babilônia e levantaria um rei chamado Ciro, e ele libertaria todas as nações e o povo para voltar para suas casas e reconstruir a sua cidade. Aí é o livro de Neemias e o livro de Esdras, pós-exílio. Ou seja, Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E você hoje deve trazer à memória também. A sua esperança não é aqui, a sua esperança é a glória. A sua esperança está na vinda do Messias, ou seja, na volta do Messias. Quando ele voltar sobre as nuvens com poder e glória, ele vai implantar um reino inabalável e todo olho verá a glória do Senhor. Então, essa manhã você pense, reflita, se vale a pena andar como o povo de Judá andou, porque Deus ele não mudou. O que nós podemos fazer hoje é clamar ao Senhor, como Jeremias está clamando. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu me converti faz 30 anos e eu vejo uma mudança abrupta, terrível, na casa de Deus, na igreja do Deus vivo. Mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E a minha esperança é Jesus. A minha esperança é o Senhor que me comprou com o sangue dele. E a minha esperança é que um dia reinarei e verei com os meus olhos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então esse livro são 5 capítulos de Lamentações. 5 capítulos do qual ele diz que tudo aquilo que Deus prometeu que faria, caso eles não arrependessem, aconteceu. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, Deus enviando os flagelos na terra, e os homens, em vez de arrepender, amaldiçoam Deus. Olha só, em vez de se quebrantar, em vez de se humilhar, e hoje também a gente vê isso no nosso país. Homens que não se humilham, que não se quebrantam. E Deus cada dia mais tem colocado o anzol, tem colocado no pó, porque é Ele quem levanta rei e é Ele que tira rei. Ele chama Nabucodonosor de meu servo, e Ele mesmo envia a destruição contra Nabucodonosor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus nos livre do mal, que Deus abençoe o nosso país e nos livre de todo o mal que tem assolado a nação brasileira. Que Deus acorde a sua igreja, que você, como igreja, como tabernáculo do Deus vivo, tome uma posição nessa manhã de interceder, de clamar, de pedir para que Deus tenha misericórdia, pois as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Tenha um excelente dia e fique na paz em nome de Jesus.